Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Digitaliza, esse canal de acesso a muito conhecimento sobre tecnologia e inovação aqui por meio de várias empresas e quem está realmente levantando o setor de tecnologia e inovação no Brasil e no mundo, você fica sabendo das principais novidades, tendências e mais do que isso, você se inclui nessa nova dinâmica que não diz respeito só à tecnologia, desenvolvimento de aplicativo, de site, tudo isso tem a ver com uma nova postura, tendo em vista a gestão das empresas de uma maneira geral, o futuro do trabalho, novas formas de você gerar renda, uma nova cultura, tudo isso vem se transformando e aqui a gente conecta a essa era digital. E esse episódio, ele é muito legal, porque a gente vai falar talvez o setor que mais evoluiu do ponto de vista de inovação e tecnologia na história, porque trata realmente da nossa sobrevivência como espécie, que é a área da saúde. E é inegável que todos nós conseguimos viver mais na medida do possível. Obviamente que a gente tem muitas desigualdades sociais, mas do ponto de vista tecnológico, seja de fármacos, seja de atendimento médico, de procedimentos cirúrgicos e por aí vai, a gente avançou bastante, senão a gente estava ainda morrendo com 40, 30 anos de idade, ou índices de mortalidade infantil muito elevados no Brasil e no mundo inteiro. E esses índices vêm melhorando de maneira geral. E, então, isso é prova de que o setor da saúde vem avançando bastante. Só que sempre faltou uma perninha, que é aquela perna do digital, que é aquela que vai possibilitar o acesso a mais pessoas, milhões de pessoas, ou mesmo processos mais ágeis dentro desse atendimento da saúde, prestação de serviço envolvendo a saúde. E hoje a gente traz uma das principais lideranças dentro desse segmento, que envolve várias cadeias ali, seja de farmácia, seja de operadores de saúde, convênios, hospitais, médicos e afins, que é o Carlos Papini. Carlos, muito obrigado por estar aqui para conversar com a gente. A gente já se conhece de outros carnavais. Mas antes de mais nada, se apresenta, conta um pouquinho da sua história até chegar no Conecta Médico. Por quê que eu acho que é bastante interessante? Porque você tem uma história de carreira que não é especificamente envolvendo medicina ou somente farmácia, assim, você criou uma trajetória múltipla que te possibilitou a ter muito mais know-how de conexão de alguns pontos para inovar dentro desse segmento. Então conta aí para todo mundo aí essa trajetória até construir o Conecta Médico. Legal, Vitor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Já gostei que você fez uma chamada do Conecta e já emendamos com Conecta Médico aqui, né, por coincidência. Mas é isso que você comentou, e essa carreira eu acabei construindo. Eu sou administrador por formação, né, e sempre estudei administração, e eu acabei construindo essa carreira na saúde. E hoje, quando eu me deparo e olho, eu falo, poxa, foi uma carreira interessante, tem sido uma carreira interessante, porque ela de fato foi múltipla, e a área da saúde é um ecossistema complexo, né, não é um ecossistema de 2, 3 avenidas ou players ali, né, você tem grupos, então você tem vários grupos, né, desde os fornecedores, indústria farmacêutica, etcétera, até o assistencialismo mesmo, que é o médico, são os profissionais da saúde ali. Então, eu comecei na Amil, uma operadora de saúde, lá no início da carreira, fiquei quase 5 anos na Amil, aprendendo muito sobre o sistema suplementar. Comecei na Amil antes da lei que regulamentou os planos de saúde, então foi uma experiência muito boa. E da Amil eu conheci a indústria farmacêutica, né, porque nós tínhamos um projeto, a Amil tinha um projeto que era Pharmalife, que levava medicamentos, subsidiava medicamentos para os seus beneficiários à época, estou falando isso década de 90. E aí eu conheci a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica é multinacional, com todo o seu glamour. Eu era muito jovem e fui cooptado por esse glamour, né, mas também pela tese da indústria, que é muito legal, que é uma indústria de tecnologia de ponta, né, então uma indústria de pesquisa, de ciência. E aí eu deixei a Amil e fui para a Merck Sharp, que é uma das maiores farmacêuticas do mundo. Isso já era final dos anos, meados dos anos 90. E aí na Merck eu comecei a carreira na indústria farmacêutica, fiquei por quase 18 anos, cheguei a posições de liderança, de diretoria, mas sempre olhando não só o produto, que é um foco muito da indústria, porque ela tem que ser forte em pesquisa, em ciência, e
colocar o produto no mercado, mas como levar esse produto, ampliar o acesso do produto dentro do sistema de saúde. E aí, quando a gente fala de sistema de saúde, a gente está falando de mercado privado e saúde suplementar. Mas você tem o SUS, que é muito importante. Um país com dimensão continental, 215 milhões de pessoas. Então, eu sempre tive muito esse olhar, né, que ampliava a visão além da cadeia farmacêutica. Em 2010, a indústria, 2005 mais ou menos, a indústria começou a mudar a sua linha de pesquisa. Sair de produtos que a gente chama de farmoquímica, que são esses produtos que são produzidos e comercializados na farmácia, os comprimidos, que é uma tecnologia já bem, né, ampliada, bem conhecida, para uma nova tecnologia que era a biotecnologia, que permitiu também diversas descobertas científicas para doenças até então sem tratamento. E esses produtos requerem ter um pagador institucional, porque são produtos muito caros, né. E nesse momento a indústria começa, aqui no Brasil, lá fora já era prática, a indústria começa a buscar o governo e os próprios planos de saúde para eles serem os pagadores desses medicamentos, né. Então, o que é medicamento vendido na farmácia, a gente chama que é out of pocket, ou seja, nós mesmos pagamos dos nossos bolsos. O que não é muito legal, tá? Nos Estados Unidos, todo medicamento é coberto pelo governo, pelo plano de saúde, na Europa, mais pelo governo. Aqui no Brasil, a gente ainda tem esse cenário que a gente precisa mudar. Medicamento de hipertensão, essas coisas, tem que ser coberto por um pagador institucional, porque faz parte do sistema de saúde. Mas aí, para os produtos biológicos, há necessidade, porque são produtos muito caros, oncológicos, artrite reumatoide, né, doenças mais complexas. E aí, em 2010, vendo esse movimento, eu já tinha uma inquietude que queria empreender, e aí eu montei uma empresa de programas de suporte a pacientes, tendo a indústria como patrocinadora. Porque, imagina, um produto que custa 10, 15, 20 mil reais por mês, um tratamento, você precisa dar um suporte ao paciente para acompanhá-lo, para dar orientação. Às vezes tem forma de guardar o produto, ele tem que ser armazenado na geladeira, tem que ter uma enfermeira para ajudar na aplicação. Então tem toda uma rede de cuidados. E a gente montou uma empresa na época que chamava InHealth, a gente montou essa empresa, que era uma rede de cuidados subsidiada pela indústria para apoiar e suportar o paciente. Essa empresa acabou crescendo muito rápido, porque a indústria estava nessa mudança, né? E a gente rapidamente chegamos a 70 programas atendidos, mais de 15 grandes indústrias como cliente. E em 5 anos eu acabei vendendo a empresa para uma PBM no mercado. PBM são essas plataformas que integram farmácia, empresas e gerenciam subsídio de medicamentos. E, e acabei vendendo a empresa e assumindo uma posição de executivo dentro dessa empresa. E fiquei lá até 2020. Em 2019, eu conheci meus 4 sócios de hoje, os 3, na verdade, a Interplace veio depois, que é o Dr. Kikuchi, o Márcio e o André, que já tinham um projeto de fazer um app. E aí eles me convidaram para conhecer tudo. Eu falei, é legal, mas ele é limitado, né? Mas vem coisa maior aí que a telemedicina. E a gente ainda estava discutindo resolução de telemedicina, o Conselho Federal ainda um pouco mais resistente, né? Porque era uma coisa muito nova à época, foi em 2019, 18, 19. E eu saio da empresa em 28 de fevereiro de 2020, eu deixo a ePharma. Em março vem a pandemia, vem a lei autorizando a prática da telemedicina, 1º de abril de 2020, e a gente lança o Conecta Médico. Então, dizem que a sorte, né, caminha junto, sorte por um lado dos negócios, azar, porque ninguém queria a pandemia, né? Então, mas foi dessa forma que a gente encontrou a possibilidade de lançar e estávamos preparados para a primeira onda, né, do Conecta Médico, que foi disponibilizar uma plataforma para os médicos atenderem os pacientes. E a tese do Conecta Médico começa com telemedicina e vai se desenvolvendo, ou tem algum planejamento em relação a isso? E se você puder dizer em que pé que está hoje o Conecta Médico, se tiver alguém que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, tem um familiar, um conhecido que é médico, ou mesmo é profissional da saúde, talvez se interesse em buscar essa oportunidade que vocês estão oferecendo, tanto para quem está prestando esse serviço de saúde, seja para quem está consumindo, o paciente lá que precisa realmente de um atendimento assim remoto, rápido, e que ele possa fazer na casa dele sem ter que ir para um hospital. Isso. É,
pandemia acelerou todo o processo de digitalização, né, de todas as áreas de mercado, né, toda a economia, né, foi acelerada a parte do digital, e na saúde não foi diferente. A mudança é que a saúde ela estava atrasada. Quando nós olhamos todos os outros setores da economia, talvez a saúde tenha sido a última a entrar mais firme na questão da digitalização, e por razão, né? A saúde ela é conservadora e ela tem que ser conservadora porque nós lidamos com vidas, né? Então, as teses têm que estar muito bem sustentadas. E a telemedicina no início, ela acabou ganhando um grande vulto porque as pessoas tinham que continuar suas consultas, os seus cuidados, então, de uma forma ou de outra, né, as plataformas ganharam muito peso rapidamente. Então, em 3 anos, a gente acompanha uma evolução muito grande da telemedicina, a telesaúde agora, né, muito além da telemedicina, porque a telesaúde envolve todos, todos os Profissionais, tal. profissionais, né, as atuações, né, de saúde. Então, hoje, assim, é impensável que um profissional da saúde não tenha conhecimentos e não transite dentro de um ambiente da telesaúde, né? E aí você é especialista nisso, mas as jornadas são cada vez mais híbridas e na saúde também isso está sendo realidade. Então, hoje eu pego uma prescrição digital e vou fisicamente na farmácia comprar. Faço uma consulta presencial e compro um medicamento online. Ou faço uma consulta online e, né, faço o meu diagnóstico ali presencial. Então, esse ambiente híbrido veio para ficar. Então, o profissional ele tem que se adequar a isso, porque tem muita oportunidade de crescimento. E a tecnologia está muito rápida. E é interessante, você falou dos médicos, né? Porque quando a gente pega a última estatística do Conselho Federal de Medicina, a gente tem mais ou menos 30 mil médicos entrando no país por mês, novos médicos, né, sendo formados, 30 mil. Existem mais ou menos hoje 550 mil médicos ativos. Se nós projetarmos isso em 5 anos, nós estamos falando de 25% do número de médicos para mais serão médicos da geração Z. Uhum, A pessoa que nasceu na década de 90. uhum. E essa pessoa, ela nasceu jogando videogame, esse profissional. Esse profissional nasceu com digital, né? Então, a incorporação dessas plataformas, dessas tecnologias, será natural para esse profissional. Então, assim, é inevitável que esse fenômeno só vai aumentar. Então, né, você médico, profissional de saúde, que ainda não está passando por, né, transitando dentro do ambiente, fica o convite, né? A Conecta Médico é uma das plataformas, mas existem outras plataformas, né, sérias, importantes né, com segurança, né, que a pessoa tem que começar, o profissional tem que começar a transitar. Mas, ó, Papini, eu vou tentar dar uma visão do que eu vi até hoje em saúde em relação a essa interface com o digital, né? É, então, vamos começar do início. Eu acho que talvez a área, especificamente médica, ou a área de saúde como um todo, ela seja a área mais isolada em relação a todos os outros debates de negócio eh, que existe, né? Porque se você mesmo se olhar para, por exemplo, os profissionais de economia, mete o bedelho em todo o resto, pelo menos escuta, estabelece algum diálogo com todo o resto. Direito, os advogados também, até pela natureza da atividade, né? Agro também, por ser um setor muito técnico, assim, com um linguajar muito específico que talvez você não consiga e nem é apropriado nem fazer as traduções devidas. Então, por exemplo, uma coisa é o digital usar os termos tipo squad, bootstrap, que agora, nesse exato momento, é tenebroso. Na verdade, a gente tem que fazer a tradução explicar o que que é. Numa área médica, por exemplo, você tem um linguajar próprio que não dá para necessariamente você utilizar uma outra palavra, que é uma definição de uma doença, Uhum. é a definição de um tratamento, você consegue explicar e há explicação nisso. Ah, e aí isso fez com que a gente tivesse agora, em pleno 2022, que a gente está gravando essa conversa, o médico, na sua grande maioria no Brasil todo, em sua grande maioria absoluta, ainda usa a receita em papel escrito e o carimbo, carimbo.
talvez seja o único setor que utiliza de maneira avassaladora o carimbo. Nem cartório mais está usando, está diminuindo. Mas se a gente colocar em números de carimbadas, talvez Muito a maior área de ainda. saúde é muito maior. Porque você pega o número de atendimentos no SUS, né, são poucos minutos para atender uma pessoa, né? A gente fica falando sobre em alguns casos, né? O SUS não dá um bom tratamento, é porque também deu muito acesso e tá certo, a gente tem que comemorar isso. Só que são Sim, poucos minutos para dar vazão a um monte de gente. E aí vai o primeiro desafio, porque ah, a pergunta é: não fez a transição para o digital, que é a primeira etapa de tudo, é a digitalização disso, ou seja, nem usar um computador para registrar o histórico do paciente tem. Então, o paciente precisa ficar voltando para o hospital e reiterando novamente, falando novamente todos os sintomas na primeira consulta, na segunda, na terceira, porque o profissional também muda. isso. A receita também é no papel, ou seja, a gente não conseguiu nem digitalizar isso. E a pergunta é: a gente não fez isso porque não era interessante fazer? Porque como que é o dia a dia? O dia a dia é tenebroso. Se você pegar SUS ou mesmo os hospitais privados, né, você vai ver que assim, boa parte de quem está pisando no hospital não precisaria estar lá. Então, mas não quero dizer que está lá, não é aquele cara que quer a dispensa do trabalho, não é isso. É que ele tem sintomas que poderiam ser resolvidos, por exemplo, com telemedicina. Isso é diminuir o número de pessoas dentro dos pronto-socorros, e pronto-socorro está ali realmente para atender a emergência, né? Então você já diminuiria, porque sintomas gripais, você dá um encaminhamento, né, remotamente, etc e tal. Bom, mas se você olhar para a cultura do médico, quando você, mesmo assim, com muito volume de atendimentos, para o cara preencher alguma coisa, ao invés de dar uma canetada com aquela letra tenebrosa e dar uma carimbada, tendo a achar que escrever e dar Fica mais cômodo. carimbada é mais rápido, tá? Aí tem esse ponto. Aí tem um outro ponto também, Papi, que é um ponto assim, bem sui generis da área, principalmente médica, né? Se você olhar a quantidade de população atendida, considerando todo o sistema único de saúde e também o privado, a gente tem pouco médico, Uhum. pouquíssimo médico. E aí o que que acontece? Leilão. Então, assim, o médico que se forma, se ele quiser mesmo trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, ele vai pegando os plantões, blá, 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 ele sai ganhando assim, um salário que não tem precedente em nenhuma outra carreira. Sai ganhando muito bem. E a telemedicina, ela funciona numa lógica mais como de commodity. Então, assim, são muitos atendimentos com preço menor. Aí, bom, vou terminar aqui porque tem outros pontos também da estrutura do desenho de saúde, mas como é que a gente supera, por exemplo, esses dois desafios? Que é a digitalização desses processos de atendimento, e o outro que é justamente essa, assim, será que a gente vai ter muitos profissionais e bem remunerados para a telemedicina num curto prazo para fazer com que o uso dessa ferramenta cresça separadamente, ou ela vai ter que ser, inevitavelmente, tendo em vista esse número de profissionais, agregada a alguma outra estrutura? Ou seja, ele está lá no hospital, mas está atendendo telemedicina também. Então, ele está num híbrido de composição ali Isso. daquele repasse. Bom, você fez uma explanação aí que a gente pode ficar mais umas 6 horas no podcast aqui, mas muito boa, porque é de fato esse o desafio. Acho que o primeiro ponto para nós entendermos, e você transita no meio também da saúde, né? Mas para quem não conhece, a área da saúde não é linear, né? Então vamos pensar assim: eu tô com sede, você tem uma água, eu tenho um recurso, eu te dou o recurso, você me dá água, fechou o modelo econômico, ele é linear, né. Na área da saúde não tem esse ambiente linear, porque o médico que prescreve, ele não vai consumir e ele não vai pagar. O paciente que vai consumir, às vezes ele não escolheu,
porque quem escolheu foi o médico, e às vezes ele não vai pagar, porque quem vai pagar o plano de saúde é o governo. O governo e o plano de saúde que estão pagando, ele não escolheu e ele não vai usar. Olha que loucura. Uhum. Quando você. Então, a área da saúde, do aspecto econômico, de arquitetura, de economia, de negócios, ela é única. Então, isso já traz uma complexidade muito grande. Ela traz a complexidade e ela também faz o seguinte: os interesses são muito distintos. Por mais que a gente fale, o interesse é sempre o bem-estar do paciente. Bacana. O que é bem-estar para você? Né? Então, os interesses são muito distintos. O médico tem determinado interesse que não bate com o do hospital, que não bate com o do plano de saúde, que não bate com o do laboratório diagnóstico e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto, olhar a complexidade da saúde. E essa não linear, né? Não tem, é assimétrico. Bacana. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto e aí a gente falando, você citou SUS, né, e planos de saúde. O SUS, ele é muito mais integrado do que a saúde suplementar, os planos de saúde. Por quê? Porque hoje o SUS, ele nasce de uma estrutura integrada, você tem o DataSUS, você tem as relações entre federal, estadual e municipal muito bem mapeada, as informações transitando muito mais do que na saúde suplementar, porque ali tem um olhar de atenção à saúde. Quando a gente traz para plano de saúde, na origem, onde é que tem a integração? Quando o paciente está dentro do hospital. Dentro do hospital, isso que você falou, ela está totalmente dentro de um ponto prontuário, seja em papel ou eletrônico. Hoje, os grandes hospitais todos eletrônicos, porque é um ambiente fechado tudo. Mas a saúde não é o hospital só. O hospital é atenção secundária, terciária. Tem uma enorme demanda de atenção primária que ainda é offline. Que é isso que você falou, é o médico ali do posto, o médico individual prescrevendo, essa receita se perde, o paciente passa por 2, 3 médicos, como não tem informação, ele repete os exames, isso onera o sistema de saúde. Então tem toda essa ambiente analógico, né, não integrado, que gera essa experiência ruim para o paciente e é custosa para o sistema de saúde. Aí entra a telemedicina. Eu costumo dizer não, né? Os especialistas dizem que, e hoje a gente tem falado muito de valor em saúde. O que é valor em saúde? E aí, valor em saúde tem duas grandes vertentes, né, que a serem analisadas. Uma que é desfecho, outra que é custo. Então, eu posso ter um procedimento muito barato, que joguei o custo lá para baixo, mas ele não deu desfecho clínico. Ou seja, eu não resolvi minha dor, meu problema da saúde. Adiantou economizar desse jeito? Não adiantou. Ou eu posso pegar uma tecnologia, disponibilizar para todo mundo, que vai aumentar muito o desfecho, mas num custo impagável, absurdamente impagável. Adiantou? Não adiantou. Então, desfecho e custo têm que caminhar juntos. Tudo isso para dizer o seguinte, contextualizar e trazer a telemedicina. A telemedicina chega e talvez seja uma das primeiras tecnologias, porque a tecnologia da saúde é cara. A inflação da saúde é sempre maior do que a inflação da economia tradicional, né? Porque os produtos são normalmente importados, a tecnologia é importada, tudo, né? E a telemedicina talvez veio romper esse modelo. Ela é um modelo que ela é mais barata do que você fazer presencial, muitas das vezes, e não estou falando só do custo da consulta, custo de transporte do paciente, os custos indiretos, né? Ou estrutura física, assim por diante. E ela tem desfecho. A gente começa agora, depois de quase 3 anos, a ter dados estatísticos para mensurar o nível de desfecho da telemedicina, da telesaúde. Então, tem um dado que tem transitado no ambiente, 95% dos pacientes que fazem teleconsulta não precisam ter uma consulta presencial. Isso é desfecho. Só 5% necessitaram ir para uma consulta presencial. E a gente começa a falar das possibilidades da telemedicina. E aí, turma, eu preciso ser o chato da história. Telemedicina não é streaming de celular. Né? Telemedicina é uma coisa séria. Não adianta falar, eu fiz uma consulta com o meu médico, liguei pelo WhatsApp. Né? Você está expondo os seus dados, as suas informações, expondo o seu médico. Né? O médico está sendo exposto. Então, hoje você tem que ter plataformas estruturadas, né? Com toda a segurança do LGPD, e mais do que isso, com as funcionalidades para o médico poder gerar desfecho. Porque você está no WhatsApp, não faz sentido. Então, telemedicina não é streaming de WhatsApp. Posto isto, a gente precisa, voltando para o tema, quais as possibilidades? Vamos pegar o que você comentou. Eu posso fazer na minha casa uma teleconsulta. Estou ali à noite, meu filho pequeno teve uma febre, não quero levá-lo para o pronto-socorro, acionei um pediatra,
passei os sintomas e ele fez uma hipótese diagnóstica, prescreveu, resolvi o problema. Bacana. Na maioria das vezes a gente resolve só da mãe conversando com o médico, né? Resolveu o problema. Eu posso levar o especialista para dentro do ambiente hospitalar. Olha que interessante. Então eu tenho um plantonista, que é um clínico geral, recebendo uma emergência, e naquele momento um paciente com AVC, e ele precisa consultar um neurologista que não está disponível no hospital, um hospital mais distante. Ele faz a teleinterconsulta. O neurologista do outro lado da linha, analisando o caso em tempo real com o médico e discutindo a melhor conduta. Isso é telemedicina, né? Eu posso fazer o que a gente começa agora, e isso é uma revolução interessante, porque, só voltando rapidamente, eu falei que a saúde suplementar ela é menos conectada porque ela está muito voltada para o ambiente secundário e terciário, o hospital, porque é onde dava o dinheiro, onde circula o dinheiro. Só que agora a gente está muito voltado na atenção primária, porque é aquilo lá. Se você perguntar para o plano de saúde, as health techs surgindo, qual que é a tese da health tech? Eu vou pegar esse paciente, vou acolhê-lo, vou colocar quase que um médico da família para ele, vou trabalhar ações preventivas para evitar o alto custo, né? Vou deixá-lo bem de vida para evitar o alto custo, que é atendimento no hospital, uma emergência e tal. Então a gente começa a se voltar para a atenção primária. E aí a telemedicina na atenção primária é fantástica, porque você pode acoplar o médico, o farmacêutico, pode acoplar o nutricionista, o psicólogo, numa jornada única voltada para aquele paciente e integrada, né? Toda vez que um paciente transita por dentro do Conecta Médico, ele tem todo o histórico de consultas dele, ele tem todo o histórico de receitas, prescrições, todo o histórico de exames dele lá dentro. É um prontuário, né? Então a gente começa a integrar por meio também da telemedicina. Então, assim, abre um universo de possibilidades, né? E depois eu quero te contar uma que a gente está muito forte na atenção primária, que é junto com as farmácias, com as redes de farmácia no Brasil. Conta aí, eu acho super interessante. Esse é um movimento novo, recente, até por conta da resolução do Conselho Federal de Farmácia. As farmácias no Brasil, elas sempre foram só um polo de comercialização de medicamentos. Ela sempre foi um ambiente comercial, né? Era um supermercado de medicamento, né? E de itens de saúde, vamos chamar assim. Supermercado, eles vão ficar bravos comigo. Mas, e a gente, de uns 5, 6 anos para cá, começou com um movimento chamado farmácia clínica, de transformar a farmácia num ponto de cuidado, assim como é nos Estados Unidos. A gente pega na Covid, as farmácias nos Estados Unidos foram um grande ponto de aplicação de vacinas. E no Brasil também, né? As redes de farmácia assumiram muito esse papel. Então, a farmácia com um papel de ponto de cuidado, de um point of care de fato. E isso começa na farmácia clínica, montando um ambiente exclusivo para o farmacêutico receber o paciente e fazer um atendimento ali. Você lembra a farmácia antiga? Que o farmacêutico media a pressão, quase que prescrevia ali, né? E a gente ia no farmacêutico primeiro, para se precisar, depois ia para um médico. Como você falou, médicos são escassos. Eu diria que o médico não é escasso, vem melhorando a relação médico-habitante. O problema é que ele está concentrado. Todo jovem sai da faculdade, ele quer montar o consultório dele na capital, né? Só que o paciente ele está, né, num país continental como o nosso. Então ele está muito concentrado. Mais um tema para a telemedicina. Gerar capilaridade por meio da telemedicina. Voltando para a farmácia. A partir do momento que a farmácia é um ponto de cuidado, então hoje na farmácia clínica, eles fazem teste rápido de vários exames, desde glicose até Covid, até, né, agora dengue. Então é feito na farmácia, afere pressão e assim por diante. Ele tem a consulta do farmacêutico, orientação de qual medicamento. O farmacêutico pode prescrever determinadas classes de medicamentos, né, OTC, que a gente chama. E a gente incorporou agora na farmácia clínica a telefarmácia. Então, o farmacêutico recebe esse paciente e tenta dar a resolução ali, dar o desfecho. Se não consegue, ele aciona um médico em tempo real, num ambiente fechado, e ele apoia o paciente nesse contato com o médico. E ali o médico faz toda a anamnese dele, discute o caso com o farmacêutico, prescreve, sai de lá, já vai para o balcão, né, compra o seu medicamento e vai para casa medicado, vai para casa muitas vezes com o problema resolvido.
Esse é um projeto que nós estamos há 3 meses pilotando, mais do que piloto, já é real, porque a gente tem feito quase 7, 8 mil consultas mês com origem das farmácias. E grandes redes começam a se mobilizar. Então, imagina a revolução disso na atenção primária, quando a gente pensa que hoje tem mais farmácia que padaria. Né? Hoje você tem uma farmácia, são 96 mil farmácias no Brasil. Então, a gente consegue levar um médico para locais onde não tem médico, né? Ou tem médico insuficiente, por meio das farmácias. E eu acho que é assim, muito interessante essa tese, porque assim, você acaba resolvendo alguns gargalos que não está na mão da empresa resolver, né? Um deles é o acesso à internet, então ter equipamento para oferecer esse acesso. Então, se a farmácia já tiver capacitada, bum, você já resolveu isso. E uma outra questão, que é a questão de mudança de hábito. A mesma pessoa que está consumindo o Netflix, pedindo comida em casa, comprando online, ele tem uma tendência a ir para a telemedicina. Mas como a gente está falando de dor, inevitavelmente, né? Não estamos falando da prevenção ainda. Porque eu acho que são movimentos que estão acontecendo concomitantemente. Mas quando tá falando de dor, o cara tá com febre, a pessoa precisa de um atendimento, a gente não tem clareza se ele realmente vai ficar confortável com uma telemedicina ou ele vai pegar o carro, não, pô, tô pagando o plano de saúde, vai. Ou, um posto de saúde tá do lado da minha casa. E aí ele vai porque foi isso que ele fez a vida inteirinha dele. Isso. Né? Saúde é uma área à parte, né? A gente tá falando realmente de uma situação muito distinta do que você assistir um filme em casa. E as farmácias sempre tiveram uma margem muito pequena, né, de lucro lá, porque, enfim, para suprir isso, tiveram que fazer uma capilaridade absurda no Brasil inteiro. É como você disse, o que eu vejo mais abrir hoje em dia é bar, farmácia e loja para pet. Sintoma da nossa era. Então, assim, essa tese ela é muito boa, né? Na China você vê isso, mas mais no sentido de ter umas cabinezinhas lá, a pessoa vai lá, senta, tem um atendimento. Só que aí, Papini, assim, tem uma questão a mais que eu acho que essa tese ela ajuda a ser a tese que realmente eu acho que num primeiro momento avança mais. Porque se a gente olhar telemedicina, se a gente for jogar para larga escala, telemedicina tem seus riscos, né? Uhum. Não é para qualquer caso. Tem caso que você tem que dar um encaminhamento para o hospital, Sim. né? E não dar esse encaminhamento rápido pode significar vida ou morte. Então, num atendimento presencial híbrido, digamos assim, ele está indo no bairro dele, do lado da casa dele, ali para uma farmácia que ele tem essa possibilidade de fazer a telemedicina ali e já sair com todos os encaminhamentos, remédios, se precisar de tal. Eu acho que é uma boa pedida. Isso. E aí, como você disse, eu acho que tudo está conectado. Essa cadeia de saúde, ela está conectada, né? Porém, do jeito que ela estava e opera ainda no Brasil, eu acho assim, muito bizarro. Eu vou te dar assim, o que eu tenho clareza do que está sendo colocado. Basicamente é o seguinte: você tem no SUS o seguinte cenário: você tem o hospital público, né? O hospital público, por sua vez, vai e contrata uma OS, que é uma organização social, então é uma associação que se transformou numa OS para operar, que por sua vez contrata uma outra empresa para fazer a gestão de equipe médica. E essa empresa de equipe médica, por sua vez, contrata os médicos, que não tem vínculo nenhum com aquela empresa. Então você vê que você está assim, no limite, você está quarteirizando, quinteirizando e por aí vai. E o hospital privado não é muito diferente disso, não. Então, por exemplo, você tem um modelo que é operadora de saúde, ou seja, plano e hospital separados.
Aí, quando está separado, você tem o hospital, que tem os médicos ali, só que os médicos também eles são plantonistas, alguns permanecem um longo período, outros não, porque não tem um vínculo maior com aquela instituição. E aí você tem o interesse do hospital, que é fazer o máximo de procedimentos possíveis Exato. para ser remunerado, e do plano fazer o menos possível. Os Só que é objetivos são distintos. distintos total. Aí você tem o outro, que é hospital com plano, que no limite é economia de custo adoidado. Então pô, o paciente pisa lá, você quer mais que ele volte para casa imediatamente, com mínimos de exames possíveis. Volta, tchau. Porque aí você tem um interesse Uhum. único, exclusivo de economia. Vrum. Você tem outros modelos também, autogestão e tal. Bom, concluindo, eu acho que tem um movimento muito interessante, que é de trabalhar a prevenção, que eu acho que algumas health techs estão fazendo bem. Então, ao invés da pessoa buscar, quando tem dor, um atendimento médico, é o atendimento médico que busca o paciente. Então, telemedicina, uma vez por mês, bate na porta do Isso. cara, você tá bem, tá na academia, tá comendo, como é que não tá, e aí você vai enriquecendo uma base de dados ali, daquela família, daquela pessoa, etc e tal. Esse é um caminho muito interessante. E o outro caminho, que é você, de uma certa forma, usando telemedicina aqui, convenhamos, as outras áreas da economia, meu, não é streaming como você disse, mas já usa telereunião assim há pelo menos uns 10, 15 Sim. anos, né? É, e aí você tem esse tipo de tecnologia agora no ambiente seguro, com os dados parametrizados e tal, para tentar dar uma reorganizada, pelo menos naquilo que é o atendimento em volume daqueles hospitais, pontos de saúde, que é boa parte do problema. Porque, cara, se tivesse lá para atender realmente quem precisava daquele atendimento emergencial, né? Que pô, o cara vai ter que ficar no soro, o cara vai ter que fazer uma cirurgia, etc e tal. Pô, você já alivia pra caramba o Sim. sistema, né? Boa parte desse atendimento que a gente chama ambulatorial e que acaba indo pela porta do hospital, ele pode ser atendido pela telesaúde, né? E aí, essa questão da tese da farmácia é mais você ter um profissional te assistindo junto com o médico do outro lado da tela. Isso aumenta a melhora da hipótese diagnóstica, o que Uhum. aumenta a probabilidade de desfecho, né? Porque você tem um profissional ali. Mas indiferente disso, né? As pessoas, muitas vezes, as pessoas são diferentes. Então tem pessoa que gosta de, não quero ninguém do meu lado, eu vou falar com o meu médico tranquilo, faz a teleconsulta. E tem pessoas que querem estar acompanhada, querem ter aquele Uhum. suporte. Então, a gente tem que transitar pelo perfil de cada indivíduo, né? E ofertar soluções. Mas, de fato, né, esse caminho de nós levarmos o atendimento ambulatorial, que hoje ele transita por dentro do hospital, para outras alternativas de acesso, é muito viável e economicamente, assim, infinitamente mais barato. Então, hoje a gente tem discutido com algumas operadoras de saúde, e até com uma grande aí, em breve a gente sai no mercado, que é, por que não o beneficiário dessa operadora de saúde não ser atendido quando necessário dentro de uma farmácia num olhar de atenção primária, né? Conectando um médico até um especialista, se for o caso, Uhum. né? Junto com o farmacêutico. Então, essa é uma possibilidade que custa 4 vezes menos. Então, voltando para aquele tema do valor, desfecho e custo. Então, eu atendo uma necessidade de redução de custo e melhorando o desfecho. Não só dando desfecho, melhorando o desfecho. Isso é o que é de mais moderno, né? E aí, pessoal, quando a gente fala de telemedicina, nós estamos falando em 2022, na porta de 2023. Tem muita coisa chegando. Então, tem muito device que vai auxiliar nos diagnósticos, né? E que a gente vai um plano de saúde hoje, assinou um plano ali com um beneficiário, manda esse device para casa dele, né? Porque vai ser mais barato do que ele ir para o hospital às 2 da manhã para ver se a criança está com febre ou não, se está com otite ou não, né? Ele vai conseguir, né, com o mínimo de treinamento, uma mãe vai conseguir mandar esses sintomas, esses sinais para um médico do outro lado da tela.
isso custa baratíssimo hoje, né? Então, a perspectiva é muito boa, né? A perspectiva é muito boa. Da gente incorporar tecnologia para melhorar desfecho e realmente gerar acesso de fato. Porque aqui em São Paulo, nós estamos nas capitais, tudo, às vezes isso parece um pouco distante. Ah, poxa, eu acordo, vou aqui no Einstein e faço a consulta que eu preciso. Nós temos que pensar o que que é o Brasil, né? E o Brasil né, continental, e o Brasil ele é concentrado. Então, nós temos 4 mil oncologistas no Brasil. Não vai dar conta de atender os 5 mil municípios que nós temos, né? Como é que eu posso levar esse oncologista para fazer estadiamento? Estadiamento é aquela consulta de acompanhamento. Se eu ponho um clínico geral, né, junto com o paciente, e um oncologista do outro lado da tela, eu economizo uma jornada de 500 quilômetros, às vezes, do paciente, para uma consulta de 10 minutos com o oncologista. Então, e isso é economia da saúde, né? Isso é viabilizar acesso, aumentando o desfecho, reduzindo o custo. Nós chamamos isso no Conecta Médico, a gente tem um projeto chamado Clínica Satélite, onde a gente identifica essas clínicas em municípios distantes, capacita os profissionais, monta uma infraestrutura de telemedicina, que é ter uma boa câmera, ter um bom sistema de som, ter os devices, né, e conecta o médico especialista do outro lado. Então, imagina isso, levar para um setor público, as prefeituras, os estados, poderem levar um médico especialista por meio da teleinterconsulta, é uma revolução. Com certeza, Papini. Mas assim, sempre eu fico pensando assim, como esse setor é extremamente regulado e que, assim, deve ser regulado, mas eu acho que em alguns momentos, assim, ele inibe o mínimo que seria testar o negócio, que e do outro lado, você tem, por exemplo, uma cultura ainda hospitalocêntrica da pessoa ir para o hospital e quando ela sai até brava, porque o médico nem encostou nela, Isso. nem olhou para ela, fazer, pô, o médico nem me examinou, nem botou a mão em mim. Como é que a gente consegue trazer essa mensagem e, ao mesmo tempo, viabilizar isso do ponto de vista até de teste, né? Isso. Você perguntar para mim, pô, eu tô com, sei lá, vamos supor que eu tô com problema de pele. Ah, eu vou fazer uma telemedicina com uma dermatologista. Ela necessariamente, talvez ela fale, não, vamos ter que fazer o exame, vai passar lá no laboratório. Para mim, isso é mais ou menos, assim, é lógico, né? É esse encaixe da telemedicina que eu acho que a gente vai observar nos próximos tempos, aonde vai se encaixar melhor esse tipo de tecnologia que, assim, dá um primeiro passo que é dar o acesso, mas com base nisso, você gera um volume de informações que aí a gente não sabe nem o que vem depois. Uhum. Porque quando você conseguir escalar isso de telemedicina, telesaúde de maneira geral, vai acontecer o que acontece agora, por exemplo, com o varejo digital. Então, o varejo digital começa integrando o pessoal, aí a partir daquele dado ele fala, pô, o restaurante tá vendendo muita pizza de mussarela? Ah, vou vender a mussarela pro cara. Ah, sabe o que que é? Eu tô vendo que eles estão performando bem, né? Então, eu tenho basicamente o faturamento do cara. Pô, que tal oferecer um crédito pro cara? Eu acho que o meu risco tá menor aqui, porque olha, eu tenho acesso ao volume de transações e as coisas vão se agregando, Isso. vão se agregando. Então, nem sei qual que é o futuro disso aí, mas eu queria que você comentasse aí, onde você acha que pode ir tudo Bom, isso? essa previsão de futuro cada vez mais complexa, né? Porque eu tô olhando 23, já tá difícil, sabe? Porque, mas é interessante isso que você trouxe, até fazendo experiência, né? Olhando para outros mercados. E vou dar um exemplo aqui, né? A gente, ainda na telemedicina, na telesaúde, a psicologia foi uma grande revolução. E a psicologia começou muito antes da pandemia. Os psicólogos já atendiam, né, no início via Zoom, mas as primeiras plataformas surgiram na psicologia, né, e se posicionaram 2, 3 anos antes do que a telemedicina. E com case super de sucesso. Hoje você tem pessoas que fazem a sua terapia 100% online, com muito desfecho, com muito resultado.
Vou dar uma outra informação. Psiquiatria. A psiquiatria, hoje, eu conheço psiquiatras que fecharam o consultório. Porque 70%, 80% do volume de consultas dele, ele está fazendo online. Né? É possível, quando tem a necessidade de uma consulta presencial, numa primeira, segunda consulta, para levantar o caso, fazer um diagnóstico melhor, ele faz de um coworking médico, um exemplo. Né? Então, assim, a tecnologia ela vai gerando as transformações na sociedade. Né? E, como você disse, vai encaixar, em determinados momentos não se aplicam. Né? Mas você falou o lance da pele, né? Outro dia aí, uma experiência pessoal. Apareceu uma mancha, clarinho desse jeito, foi ficar atento. E eu baixei um aplicativo, bati o aplicativo e ele me deu uma hipótese diagnóstica alta. Com isso, fiz uma telemedicina e o médico falou, não, é relevante, vamos fazer presencial. Legal. Eu fui no presencial e realmente eu tive que tirar, era benigno, tudo bacana. Mas percebam que você acelera muito o diagnóstico, a hipótese diagnóstica e o tratamento. Porque eu podia ficar convivendo com aquilo por uma questão, eu vou adiando, indo no médico, e o quadro se agravar. Então, a tecnologia vai nos ajudar também a antecipar diagnóstico. Antecipar diagnóstico é mais qualidade de vida e melhora a probabilidade de desfecho e reduz custo. Então, tudo isso combinado, agora, isso é cultural. Qual que é a nossa cultura? Aquilo que você falou. Quando eu vou comprar um plano de saúde, eu não vejo quais são o programa de atenção primária, o programa de qualidade de vida. Eu vejo qual é o hospital que ele me oferece. Porque na nossa cabeça, saúde é hospital. E nada contra os hospitais. Os hospitais são muito bem-vindos e, felizmente, nós temos uma rede hospitalar no Brasil muito boa, de altíssima qualidade, dentro do SUS e na iniciativa privada. Mas o hospital é atenção secundária terciária. Né? O que a gente faz para atenção primária? Num custo muito mais viável. Volta a tese da farmácia, volta a tese da clínica satélite, volta a tese da consulta em casa. Isso é mudança de comportamento, nós estamos falando de 3 anos. E o lance da inovação, eu sempre digo, né, que a inovação sempre vai ser mais rápida do que a regulação. Você é advogado, me desculpe, mas é isso aí. Você é um advogado infelizmente, diferente. mas sou administrador também. Fiz 2 faculdades, graças a Deus, porque senão eu ser um advogado, só advogado ia ser um terror. E é um inovador no DNA, né? Então, mas a inovação sempre vai estar à frente, né? E a gente precisa desafiar. Né? Eu acho que com responsabilidade, né? Porque a gente está falando de saúde, então com responsabilidade a gente precisa desafiar o status quo, sabe? Testar, né? Em ambientes controlados e gerando as evidências, levar, né, para os reguladores, transformar isso num arcabouço que proteja as empresas. Né? Então, assim, eu acho que a gente aprendeu isso na pandemia, a telemedicina está aí, a gente levou 5, 10 anos discutindo um conselho e se resolveu em 2 meses. E depois, em 2 anos, a nova regulação que acabou de sair muito boa, aliás. Então, assim, temos que continuar buscando o caminho, porque eu acho que a gente encontrou o caminho. Agora são ajustes. Né? E eu não tenho dúvida que a saúde é melhor hoje do que era 3 anos atrás e será muito melhor, muito mais acessível e com muito mais desfecho nos próximos anos do que é hoje. Tomara, Papini. Agora, hoje, quem pode hoje buscar a Conecta? Qualquer médico, qualquer paciente, vocês estão hoje B2B, B2C, aonde vocês estão olhando hoje? Hoje nós temos uma dinâmica de negócio, onde tem um marketplace, que é o conectamedico.com.br. Ali o médico pode se credenciar, se cadastrar a nós totalmente gratuito, e ali ele monta o consultório virtual dele. Né? Ele monta um ambiente de telemedicina dele e começa a atender a sua carteira de pacientes. Somos meio de pagamento, facilitamos isso para o médico e não cobramos nada do médico, nada, nem taxa de gestão do médico. Né? Então, o que ele cobra do paciente é o que ele vai receber por dentro do nosso marketplace. E o paciente também precisa de uma consulta, entra no Conecta Médico, escolhe os seus especialistas ou faz um pronto atendimento conosco. 24/7, tem lá clínico geral, pediatra disponível para atender sábado, domingo de madrugada, Natal, Ano Novo, né? A gente atende. E outra vertical nossa é o B2B. É quando nós atendemos planos de saúde, então hoje a gente já tem uma carteira de planos de saúde que nos contrata e a gente atende numa versão white label, 100% customizada, somos agnósticos aqui. Pode ser a rede do plano de saúde ou a nossa rede de médicos.
E também as inovações, que é a clínica satélite e as farmácias. Então, as farmácias é uma. Estou insistindo nessa tese porque é a que está mais recente, mas é uma tese que nos motiva muito, até porque um dos nossos investidores é um grande hub na área da saúde, que é a Interplayers, Uhum. e que possui mais de 60 mil farmácias conectadas. Então, a gente, dentro dessa tese, a gente imagina que rapidamente nós vamos conectar para levar essa rede de ofertas para o sistema de saúde, seja público, seja privado. Isso seria excelente, Papini, porque, ó, de novo, olhando para outros segmentos, é, quando você olha para, de novo, varejo, ou mercado que você citou, varejo, né? Então, teve uma primeira fase que dos maiores varejistas, inclusive, falou assim, ó, eu vou montar o meu ambiente próprio, digital. Eles fizeram. Só que aí, passados anos, falou assim, "Ih, não vai ter jeito, eu vou ter que entrar nos especialistas em tecnologia." Aí entraram nos marketplaces também. Em alguns casos, vários, vendem mais no marketplace do que na loja própria dele, no ambiente próprio dele. Aí agora a gente está numa segunda fase do varejo. Qual que é? Pular o varejo. Simplesmente é o consumidor comprar direto da indústria. Então Uhum, você imagina, você pula o comerciante, que na prática é um revendedor, né? uhum, Bom, aí você vai olhar para mercado. Mercado, você já tem hoje modelos de negócio que pulam o mercado. Por quê? Porque o mercado ele tem um custo logístico muito alto, o espaço reduzido, porque é físico, não importa se ele é um hipermercado. Aliás, os hipermercados estão fechando quase todos. Mas tem um espaço físico reduzido, a gôndola ali, a prateleira, só vai caber X produtos, não cabe tantos outros. E, ao fim e a cabo, em virtude das contas, água, luz, telefone, logística, pessoal, o preço do produto que está lá é muito mais caro do que se o modelo de negócio comprasse diretamente também da indústria. E você tem vários modelos já assim. Então, um leite ninho hoje, que custa R$ 7 no mercado, tô dando porque minha filha tem 2 anos, eu sei é, quanto custa o leite ninho. Já está sendo vendido por R$ 2, né? Com outros modelos de social commerce, etc e tal. E aí os mercados estão passando pela mesma fase também. Vou criar meus ambientes próprios. Segunda fase, vou me conectar. Só que assim, mesmo eles conectando, mais a taxa de comissão de um marketplace, etc e tal, o leitinho de R$ 7 vai acabar virando 12. É, então o mercado também está passando por esse momento. Aí farmácia. Farmácia é o ponto de comércio, um dos pontos de comércio da saúde, que é o de fármacos, que a gente vai ver o que vai acontecer. Porque, assim, diferentemente do mercado e do varejo, essa indústria é extremamente regulada. Então, é um jogando pro tapetão, com o tapetão, ou seja, jogando com as regras em cima do outro. Aí pede ajuda da Anvisa, pede ajuda de não sei quem, não sei o que lá. Já vivi isso antes também, por exemplo, com as fintechs. uhum, Só que, diferentemente da farmácia, no ambiente financeiro, todos os dados estavam digitalizados. E o Banco Central tem muito mais anos de existência que a Anvisa. O Banco Central vem de uma época, Banco Central e CVM, bem anterior ao movimento de privatização que criou a maioria das agências reguladoras que tem no Brasil. uhum. Ah, então já tinha tido uma maturidade institucional, os dados estavam digitalizados, o Banco Central arbitrou a abertura desse mercado. Na farmácia, a gente vai ver o que vai acontecer, porque assim, você tem inúmeras possibilidades. Você tem a possibilidade de você fazer uma telemedicina e já comprar diretamente de algum ponto avançado de venda de fármacos, por exemplo, as dark stores. Então, por exemplo, num bairro, você vai ter um sobradinho lá fechado, você acha que é um sobrado normal, e não, é um ponto de entrega de venda de medicamento. Que aí você cria assim, uma outra espécie de farmácia dentro dos bairros. Você tem possibilidade de, com a receita digital, etc, e tal, os próprios marketplaces venderem os medicamentos controlados e tudo Sim. mais. Então é muito interessante ver o que vai acontecer nesse mercado de saúde que, enfim, é extremamente regulado e não está digitalizado,
com essa mistura de fases. Fase 1, que é a digitalização, misturada com a fase 2, que é já a otimização da entrega, o barateamento disso. Também um barateamento do acesso ao médico, como que o médico vai se comportar com isso em virtude até do CFM. Enfim, são tantas variáveis que eu vou te falar, Papinho, tem tudo para os atores tradicionais embarrearem isso no tapetão. Você não acha, não? Eu acho que sempre há, né, essa força dos players aí, óbvio, né? Você tem atores muito fortes e tradicionais mas ao mesmo tempo, essa revolução começa a chegar no paciente, no usuário. E quando chega no usuário, ele que dita. Então hoje, por exemplo, se você for das Dark Pharmas, mas são movimentos interessantes que também são cíclicos, né? Porque no passado a gente chamava isso de delivery de medicamentos, né? E agora tem conceito porque você verticalizou muito mais a prescrição, tá junto ali e tal. A evolução vai trazendo essas possibilidades. E o usuário que começa a solicitar isso. Então é natural que, como que é que o pessoal fala? Velhos hábitos resistem às mudanças, né? Então é natural que a primeira reação é de tentar embarrear. A segunda reação é de entender melhor. E a terceira reação é de competir e comprar o menor, né? Então, acho que essas coisas vão acontecendo normalmente. Vamos analisar o que acontece com o plano de saúde. Os planos de saúde, antigamente, quando eu trabalhei lá na Mil, a gente vendia acesso livre, exclusivo. Ganhava o jogo quem vendia acesso. Por quê? Eu tinha uma inflação de 30%, recebia o dinheiro pré, pagava o provedor 60%, 90%, 90 dias depois. Então, a última coisa que eu queria era restringir acesso. Acesso aumentava minha carteira de clientes. E o meu negócio não era fazer saúde, o meu negócio era fazer giro financeiro. Então, se a gente pegar qual é a genética de operadora de saúde, qual é o DNA é financeiro, não é de gestão de saúde. Vem a lei, iguala todos os planos, a lei chega logo depois do plano real, que tira a inflação, o plano de saúde precisa começar a fazer gestão. Aí o plano de saúde começa a se preocupar da cadeia. Ele fala, opa, eu preciso concentrar e coordenar essa cadeia e tirar essas gorduras. E aí começa o fenômeno da verticalização. Então, hoje, se você for perguntar, pega a Pivida, pega a turma toda, qual que é o modelo? Né? O Prevent Senior, o modelo eu tenho que ter uma estrutura verticalizada para ter melhor gestão, controle e integração dos dados. Então, eu integro, né, pelo domínio da estrutura física. Bacana. Mas eu pego uma outra operadora de saúde como uma Sul América, eu posso integrar pela digitalização, pela captação da informação, pela rede preferencial. Então são modelos e apostas que convergem para a gente ter mais a gestão do dado. Bacana. Onde que entra o intermediário? Né? O intermediário, eu acho que não só na saúde, como em qualquer lugar da economia, se ele não agregar valor, ele está fora. Né? Não cabe mais. Né? Cada vez mais a pressão, a concorrência, não cabe mais. Então, o intermediário ele tem que se revisitar e perceber o seguinte, o que é que eu estou gerando de valor? Então, por exemplo, um plano de saúde pode ter a sua própria plataforma de medicina? Sim. Hoje, com o poder econômico de plano de saúde, ele monta uma plataforma ou compra uma própria. A pergunta é, será que compensa? Né? Pela especificidade e pelas segmentações possíveis que uma plataforma pode oferecer? Então, talvez, né, não compense. Então, essas discussões vão permear, né, o modelo. E aí, eu acho que a gente, na saúde, a gente pode olhar um pouco o que acontece no SUS. O SUS que é tão, né, criticado e, ao mesmo tempo, quando a gente precisa, é tão elogiado, porque o SUS já tem ilhas de excelências fantásticas. Né? Se você precisar de uma doença rara, se você precisar de uma doença rara, se precisar de um tratamento para doença rara, quem vai te fornecer é o SUS. E doenças caríssimas, tratamentos caríssimos. Né? E vai te oferecer com muita qualidade. Mesmo o SUS tendo um per capita 4, 5 vezes menor do que a saúde suplementar. E o SUS ele já tem essa integração. A gente tem que aprender um pouco com o SUS. Os protocolos estão muito claros, as integrações. E que combina com um tema que você liderou lá no último IEX Conference, que foi no recorte da saúde, que foi o Open Health. Né? Então, acho que também a digitalização ela vai nos levar para discutir o Open Health, que é como é que eu concentro todas as informações num grande barramento, né?
e deixe isso disponível para todo mundo, com o paciente autorizando. Então, o paciente, né, nós, enquanto cidadão, nós vamos autorizar ou não um plano de saúde, uma farmácia ou qualquer outro acessar os meus dados. E aí a gente começa a gerar uma revolução. Porque estará integrado quem estiver gerando valor, né, na cadeia. Você tem razão, Papini. Infelizmente, nosso tempo esgotou. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Cara, eu sou um otimista realista. Sempre acho que a gente tem toda a condição de seguir adiante. Nesse tema de saúde, sim, você pode contar comigo, assim, porque eu vivo isso também dentro de casa. Eu acho que a gente tem que cada vez mais comunicar essas situações para o consumidor, porque para ele demandar isso, geralmente ele precisa experimentar, porque nem ele sabe Isso. que ele tem aquela necessidade, né? Assim, quando experimentaram o Uber, aí teve toda a pressão para que a Uber conseguisse continuar existindo, porque senão os taxistas iam passar o carro em cima, né? Foi a partir de uma demanda dos consumidores, mas o consumidor não sabia que existia. A mesma coisa do varejo, né? Você tem uma experimentação ali de compra que está evoluindo também. Alimentação também. Nessa da saúde, a gente tem cada vez mais fomentar essa discussão para que haja justamente essa demanda real das pessoas por uma melhoria de acesso, por mais opções, por ter mais integração entre os atores, porque o que eu tô vendo é justamente isso que você falou. Cada ator, individualmente falando, tá querendo criar o seu próprio hub e que aquele hub, o dado vai estar só ali. Então, a DASA tá fazendo isso. Então, todo mundo tá querendo ser Apple, fazer de ponta a Isso. ponta e vender os acessórios, inclusive dele mesmo. Só que a Apple tem equipamento e tal, tem o sistema próprio. Assim, e mesmo a Apple tá toda conectada, né? Pelo menos você desenvolve o aplicativo aqui dentro e tal. Mas todo mundo querendo fazer o seu próprio. E é isso que eu acho que vai fazer com que as coisas às vezes possam se dificultar nesse avanço. Mas, novamente, muito obrigado. Tem papo demais. Já quero até marcar uma outra contigo. Obrigado, Carlos. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Vitor. Parabéns pela iniciativa. Você sempre inovando aí e gerando conteúdo, né? Para que a gente possa ter boas reflexões. Então eu agradeço, parabenizo e convido a todos, assim, essa experimentação que você falou, para quem não fez e precisar, vai lá no Conecta Médico, que eu tenho certeza vai ter uma ótima experiência. É isso aí. Você que acompanhou até aqui, entra aí no Conecta Médico aí o quanto antes para você experimentar essa função, seja como consumidor paciente, seja como médico profissional de saúde. E não deixe de se inscrever, dar o like aqui, seu comentário, que ele é muito importante para a gente sempre melhorando. Até o próximo episódio.